Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. Sagres Internacional é com o professor de história, e tem que voltar a câmera, Léo, volta a câmera. Aí, Sagres Internacional com o professor de História e Geografia, professor Norberto Salomão. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Sagres em Tom Maior. Eu que te agradeço, satisfação sempre grande estar aqui, né? Para a gente refletir um pouquinho sobre o cenário internacional. Vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando aí por esse mundão de meu Deus. E Paloma, só trocando uma ideia com você aqui, com todos aqueles que nos acompanham logo de início, a guerra na Ucrânia continua, né? Bombardeios fortíssimos em Odessa, aquele velho plano da Rússia, né, que a gente sempre tem comentado aqui, de dominar aquela parte sul da Ucrânia, isolando a Ucrânia do Mar de Azov. E além disso também está em andamento agora a reunião do G7, né, para a qual o Brasil não foi convidado, nem para o G7, nem para outras reuniões internacionais, que é outro ponto que também está pegando aí. Mas hoje a gente vai falar do que mesmo, Paloma? É isso aí, professor. O tema de hoje, do Sagres Internacional de hoje, é Reino Unido anuncia o plano unilateral em relação ao protocolo do Brexit. Professor, e a primeira pergunta que eu tenho para o senhor sobre esse tema é que a ministra de Relações Exteriores do Reino Unido anunciou nesta terça-feira, né, no dia 17 de maio, a intenção de apresentar nas próximas semanas uma legislação unilateral para estabelecer mudanças no protocolo norte-irlandês. Professor, e para começar, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse protocolo norte-irlandês. Pois é, aí a gente temos muito tempo hoje ou pouco tempo? Hoje a gente está com tempo bom, professor. Pode falar à vontade. É porque a gente pode voltar um pouquinho no tempo para explicar o que acontece com a Irlanda, né? Eu deixei já de início, logo de início, um mapinha para a gente colocar aí, para a gente localizar. Vocês estão vendo aí que nós temos o Reino Unido. Essa parte que está mais clara é a região do Reino Unido. Então o Reino Unido envolve a Grã-Bretanha, que é essa parte que está à direita aí, maior. Aí nessa parte nós temos Inglaterra, Escócia e País de Gales. E tem uma ilha próxima, essa ilha próxima é a ilha da Irlanda. E aí vocês estão vendo que ao norte tem uma parte clarinha que também faz parte do Reino Unido. Então o Reino Unido, o nome é grandão, né? Reino Unido da Grã-Bretanha, que é essa primeira ilha maior, e Irlanda do Norte, que está pontuadinho aí para vocês. E a parte mais escura, que está aí ao sul, né, mais abaixo aí da ilha, que está escrito só Irlanda, essa é a República da Irlanda, é uma região que desde 1925 se tornou independente do Reino Unido. Então a Irlanda é uma ilha que foi dominada pela Inglaterra desde o século XVII. Esse domínio teve também um aspecto, além de político, também religioso, porque na Irlanda a maioria era de católicos, então com a penetração inglesa no século XVII, esses católicos perderam território, muitos foram para o sul, que era aquela área no mapinha lá que vocês viram, da Irlanda, outros foram para outras partes do mundo, né? E no século XX a coisa se intensificou, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, houve uma intensificação do movimento de católicos pela autonomia da Irlanda. Isso foi resolvido por meio de um acordo em 1925, a parte norte, onde havia maioria de protestantes e, portanto, ligados ao Reino Unido, vai continuar fazendo parte do Reino Unido e a parte sul vai se transformar na República da Irlanda em uma área independente. O problema, viu, Paloma, é que ao longo do tempo, o que nós tivemos? A gente começou a ter conflitos armados, inclusive a formação de grupos, como, por exemplo, o IRA. IRA é uma sigla para Exército Republicano Irlandês. Então nós vamos ter assim, essa divisão entre republicanos, que são os católicos, que sonham em reunificar as duas Irlandas, e nós vamos ter os unionistas, que são aqueles que são protestantes e são a favor de se manterem ainda vinculados ao Reino Unido, por isso unionistas. Bom, isso gerou confrontações profundas. Nos anos 70 nós tivemos inclusive um caso famoso de um membro chamado Bob Sands, que era líder do IRA, que foi preso, e na prisão ele resolveu fazer uma greve de fome, e ele morreu de fome frente às câmeras de TV. Então isso atraiu muito em 78 a atenção para essa questão. E um pouquinho antes disso, em 72, olha, está completando inclusive 50 anos esse ano, nós tivemos o Domingo Sangrento, quando católicos, a minoria católica na Irlanda do Norte, protestou contra a sua condição e acabou sendo
massacrada pelas tropas enviadas pela Inglaterra. Tem inclusive uma famosa música, acho que você conhece inclusive, todos que nos acompanham, música do U2, Sunday Blood Sunday, que é uma música inclusive em relação a esse massacre de Domingo Sangrento. Bom, nos anos 80 e 90 houve tratativas e finalmente em 1998 chegou-se a um acordo. Esse acordo é o Acordo de Belfast, também chamado Acordo da Sexta-feira Santa, porque ocorreu justamente uma Sexta-feira Santa, que definiu o seguinte, que na Irlanda, para haver a paz, nós teríamos tanto uma participação política dos sindicalistas ou republicanos, que são os católicos, a minoria católica, e também partidos unionistas, partidos a favor da Inglaterra. E eles conjuntamente é que assumiriam o parlamento. Ocorreriam eleições, haveria proporcionalidade dessas eleições e o parlamento sempre seria composto por essa dupla de unionistas com sindicalistas ou republicanos, como são chamados, essa minoria católica. Esse é o Acordo de Belfast de 98. O IRA depôs as armas, o IRA que era esse exército republicano, que fazia ações, é um grupo anônimo, né? Eles sempre mascarados e tudo, eles depõem as armas, eles afirmam que não vão partir mais para ações violentas, guerrilheiras, e de lá para cá a gente tem tido uma relativa estabilidade nessas relações. Quando é que essas relações foram estremecidas? Com o Brexit. Né? Então, quando o Reino Unido faz o seu plebiscito, o seu referendo, para saber se a população do Reino Unido queria se separar da União Europeia, e isso foi aprovado, a gente vai discutir isso um pouco mais daqui a pouquinho, isso parece ter abalado um pouco esse acordo de Belfast. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso, vamos trocando uma ideia aqui, Paloma, sobre o que rola por lá. Ótimo, professor. Só lembrando que a gente está no quadro Sagres Internacional com o professor de Geopolítica e historiador Norberto Salomão. Professora, a nossa próxima pergunta é sobre se é possível estabelecer uma relação entre o recente resultado das eleições na Irlanda, da Irlanda do Norte, com a proposta unilateral do protocolo norte-irlandês. Beleza. Então a gente vai juntar agora tudo aquilo que eu tinha falado, né? Eu fiz um histórico para ambientar o pessoal, não sei se entendeu, se quem está nos ouvindo entendeu, eu espero que sim, né? Mas se tiver dúvida, pode falar, viu, Paloma? Tá bom, professor. O que a gente está colocando aqui é o seguinte, agora, recentemente, nós tivemos novas eleições na Irlanda do Norte para o parlamento, para definir quem seria o primeiro-ministro lá na Irlanda, a composição do parlamento, enfim. É sempre assim, o primeiro-ministro é aquele partido que teve maioria nos votos, e o vice-ministro, que tem o mesmo poder, só tem o título de vice-ministro, mas tem o mesmo poder que o ministro, as decisões deles têm que serem tomadas em conjunto. É sempre o do outro partido. Normalmente, então, quem faz maioria, até agora, quem tinha feito maioria era o Partido Unionista, que é aquele pró-Reino Unido, e o braço armado, aquele que era o braço político do grupo armado IRA, é o Sinn Féin. Então, desde 1921 existe o Sinn Féin, esse grupo, e esse partido político. Sempre ocupou, até então, a condição de vice-ministério. Nunca tinha conseguido fazer maioria no parlamento. E nessas eleições agora, uma questão inédita. O Sinn Féin, que é o nome do partido que representa o antigo IRA, que representa as pretensões republicanas, que representa as pretensões de restaurar a unificação das duas Irlandas, esse partido fez maioria. Né? Fez maioria e agora é necessário que a primeira-ministra, uma mulher, seja colocada no poder. Só que ela só pode ser colocada no poder com o consentimento da oposição. E a oposição é unionista. A oposição não aceitou muito bem essa derrota. Só lembrando, os unionistas são os pró-Reino Unido. Eles não aceitaram isso. E mais, eles estão pressionando o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro do Reino Unido como um todo, a rever, a reformular o protocolo que foi assinado, o chamado backstop, que foi assinado quando do Brexit. Quando do Brexit? Brexit é a expressão para essa retirada do Reino Unido da União Europeia. Foi votado, foi feito um referendo em 2016, tem até um mapinha aí para a gente dar uma olhada na sequência, está aí o referendo. Então, olha como é que o resultado foi apertado. 48,1% foram contrários ao Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, e 51% foram favoráveis. E aí o detalhe, eu fiz questão de fazer essa cartelinha,
O que está de vermelhinho é onde houve esse 51% de voto. Estão vendo que é na parte da Inglaterra, essa parte sul é a Inglaterra e País de Gales. A parte norte que vocês estão vendo, a parte de cima do mapa, na ilha da Grã-Bretanha, é a região da Escócia. Então, na Escócia, foi 70% contra o Brexit. E a parte da ilhazinha que vocês estão vendo ali, que é a parte norte da Irlanda, de azulzinho também, que é a Irlanda do Norte, lá também 56% foram contrários ao Brexit. Então, você viu que a parte azul, ela perdeu, né? Não perdeu feio, foi muito apertada a margem, houve muita propaganda por meio de fake news, que acabou convencendo os britânicos a votarem nessa curta maioriazinha a favor do Brexit. Hoje muitos estão arrependidos, né? Mas houve um impasse, porque é um divórcio que vai acontecer. E como todo divórcio, tem sempre uma discussãozinha. E a grande discussão foi justamente em relação a como é que ficaria a única fronteira terrestre. Porque como são ilhas, a única fronteira terrestre dessas ilhas com a União Europeia é a fronteira entre a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, ou simplesmente Irlanda, que é uma área independente. Essa fronteira terrestre era uma fronteira invisível, é uma fronteira flexível, em que a entrada e saída de mercadorias atendia aquilo que a União Europeia definia. E agora, com o Brexit, como é que ficaria essa fronteira? Então foi assinado o protocolo norte-irlandês. Esse protocolo norte-irlandês dizia, olha, o Reino Unido está se separando, mas a fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, essa vai permanecer dentro das regras da União Europeia. Você sabe que tem uma expressão antiga, o combinado não é caro, né? Só que a Inglaterra está querendo rever esse acordo. E isso é que está pegando agora. E piorou a coisa ainda mais quando o Sinn Féin, que é o partido de oposição e que quer reunificar as Irlandas, ganha as eleições no parlamento norte-irlandês. Então essas coisas todas se conjugam nesse momento e a gente tem uma crise política dentro da União Europeia e dentro da Europa em meio a um processo de guerra da Ucrânia. Olha que legal, que animado que está esse cenário na Europa hoje, né? Professor, e o que o primeiro-ministro, Boris Johnson, vem afirmando sobre essa questão e qual tem sido a posição também da União Europeia? Pois é, o Boris Johnson sempre foi um dos grandes incentivadores do Brexit. Ele faz parte da ala conservadora. Foi a ala conservadora dentro do Reino Unido que gerou, inclusive, é bom afirmar isso, uma série de fake news, dizendo que se o Reino Unido se mantivesse na União Europeia, seria invadido por africanos, por asiáticos, até algumas propagandas bem xenofóbicas, né? Com aversão ao estrangeiro, enfim. E conseguiram, né? Houve o Brexit e tudo. E o Boris Johnson foi um dos grandes articuladores desse protocolo norte-irlandês que deixava essa zona livre na fronteira entre a Irlanda do Norte e o sul da Irlanda. O Reino Unido teve, inclusive, problemas no ano passado, temia-se até que houvesse escassez de carne no Natal, porque faltavam 10 mil açougueiros no Reino Unido. Porque quando houve o Brexit, o que eles fizeram? Adotaram uma política muito rigorosa com relação à imigração. Desculpe. E acabaram se arrependendo um pouco disso, porque isso acabou gerando uma dificuldade com mão de obra, porque grande parte dessa mão de obra era de imigrantes, motoristas de caminhão, açougueiros e outras funções que tem lá, né? Então agora o Boris Johnson, o que ele tem afirmado é que ele não quer desfazer o acordo, mas ele quer fazer algumas revisões, algumas reformas. A União Europeia diz, não, a gente aceita, tem que fazer alguns acertos, mas dentro daquilo que já foi combinado. O combinado não é caro. Né? Pacta sunt servanda, diria em latim. Né? O que está pactuado tem que se submeter. Mas o Boris Johnson, na verdade, por fora, ele vai jogando lenha na fogueira, instigando esses grupos e aprofundando uma crise política, mais uma vez, entre o Reino Unido e a União Europeia. Agora, o interessante, viu, Paloma, é que em meio a tudo isso, a Escócia, que votou contra o Brexit, e a Irlanda do Norte, que votou contra o Brexit, agora vem nisso também um estímulo para proporem a sua saída do Reino Unido. Ora, já que o Reino Unido saiu da União Europeia, nós aqui, eu Escócia, eu Irlanda do Norte, quero me separar do Reino Unido.
Só que é proibido, inclusive, você fazer plebiscitos nesse sentido sem autorização do primeiro-ministro da Inglaterra. Porque assim, o Reino Unido ele tem o Parlamento de Londres, que é o parlamento de todo o Reino Unido, que envolve Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. Mas também, porque muita gente está se perguntando, mas primeiro-ministro da Irlanda do Norte, como é que é isso? Há os parlamentos regionais. Então a eleição agora lá na Irlanda do Norte, que deu vitória ao Sinn Féin, foi essa eleição regional. Perfeito, professor. A gente ainda tem tempo, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Quero, eu queria mostrar uma outra telinha que a gente colocou aí. Não sei. Isso, essa aqui. Esse cartaz foi muito utilizado, eu acho que ele é bem emblemático. Ele está dizendo lá, né? No EU frontier in Ireland. No hard border. Respect the Remain vote. Border communities against Brexit. Ou seja, sem fronteiras da Irlanda com a União Europeia, quer dizer, a manutenção da fronteira flexível, sem fronteira dura, né? No hard border, sem fronteira rígida. Então, o que pode acontecer caso o Reino Unido resolva votar unilateralmente uma medida para acabar com essa fronteira livre que existe ali na região entre as Irlandas e fronteiras comunitárias contra o Brexit. Então essa foi a propaganda daqueles que foram contrários. Essa propaganda foi muito forte na Escócia e também na Irlanda do Norte, né? E uma última telinha que a gente tem aí para a gente mostrar isso. Então aí dá para a gente ver, né, para materializar isso que a gente está falando, essa fronteira onde está essa setinha pontilhada aí, né, essa setinha de duas vias. E ali você está vendo onde está os botãozinhos com a bandeirinha do Reino Unido, né? E abaixo, a parte mais clarinha, essa bandeirinha verde, laranja e branquinha, é da República da Irlanda. E o botãozinho com as estrelinhas em azul é da União Europeia. Então quer dizer que a Irlanda do Sul, ou República da Irlanda, ela faz parte da União Europeia. E essa é a ligação da União Europeia com o Reino Unido, que já se retirou, mas ainda há assim esse ponto de discussão, que é essa livre fronteira entre a Irlanda do Norte, acho que fica bem claro agora, né, Paloma, no mapinha, entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, que é uma ligação entre o Reino Unido e a União Europeia, que ainda existe, e que agora, nessa terça-feira, o governo do Reino Unido, através da sua ministra das Relações Exteriores, afirmou que nas próximas semanas pode apresentar um projeto de fazer uma mudança unilateral. A União Europeia está dizendo, se fizer uma mudança unilateral, está indo pelo pior caminho possível, porque tudo deve ser negociado e o Reino Unido estaria voltando atrás no seu compromisso, que não foi só de palavra, foi assinado um acordo, não é? Então isso pode gerar uma crise, já tem uma crise política nesse sentido, mas pode aprofundar uma crise política na Europa e eu não sei, mas eu acho, não sei o que você acha, Paloma, não é um bom momento para ter crise política na Europa Ocidental face aos avanços que o Putin tem realizado ali na Ucrânia. Então, esse é o balaio de gato que a gente trouxe hoje, tentou esmiuçar um pouquinho, detalhar, explicar. Espero que vocês tenham entendido. Vai ter mais notícias sobre isso por aí. E deixar o convite também, né, professor, para o Sagres Internacional no final de semana. É isso, nosso podcast está aí, você pode ver, nós vamos para a nossa 169ª edição. Veja que já tem edição, bastante edições aí para você poder acompanhar. Então nos acompanhe nos tocadores de podcast e também na 730 AM. Nós estamos ali no sábado, 13h, né? Também conhecido como 13 horas. E também no domingo, às 10 da manhã, a gente repete essa edição. Nos acompanhe aí, muito obrigado a todos. Obrigado a todos do Sistema Sagres de Comunicação pelo apoio de sempre. E até o nosso próximo encontro. Esse foi mais um episódio do Sagres Internacional com o professor de Geopolítica, historiador Norberto Salomão. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui com vocês. Esse foi mais um episódio do Sagres Internacional. Sagres Internacional. Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E agora o tom maior